Eu vou explicar para vocês. Tá? Já está gravando? Já. Como que vai funcionar a oficina, tá? Todo mundo vai falar, todo mundo vai perguntar, que o quadro é livre também, se a pessoa quiser vir desenhar, comentar, tá? Eu acho que isso é mais para a gente trocar um pouco das nossas atividades, do nosso comercial ali. Muita coisa a Ediane vai ver pela primeira vez, Ediane, tá? Mas é importante que você entenda o contexto e é importante que você pergunte também se você tiver dúvidas, tá? Eduardo, fala, Eduardo explica, desenha se for o caso também, tá? Porque a gente tem que hoje passar por atividades, algumas atividades que a gente faz no nosso dia a dia, tá? Beleza esse ponto? Beleza. Tá. Vamos lá, a gente tá no jogo, então, nós somos do comercial. O que é o nosso objetivo? Tá? Nós temos objetivos aqui dentro. Quais são os nossos objetivos? A prospecção de cliente, atender a demanda dos clientes, entrar em contato com os clientes que de certa forma não estão operando para tentar trazer de novo para nós e atender a demanda do dia a dia, né? O movimento do dia a dia. E um bom atendimento, né? Bom atendimento. Então, exatamente esses pontos. A gente tem que prospectar. Por que a gente tem que prospectar? Crescimento de carteira. Porque a gente tem que crescer a nossa carteira que, em fato, dá impacto no nosso resultado, certo? A gente tem que atender bem os nossos clientes, porque assim a gente consegue fazer mais operações e consegue ter uma classificação melhor no índice do cliente que o cliente nos classifica, né? Que a gente tem também na nossa bonificação, certo? E além disso a gente tem a nossa missão aqui dentro da empresa, que é a nossa missão? Vamos lá, vamos repetir, né? Todo mundo, proporcionar soluções e oportunidades financeiras aos nossos clientes e investidores, gerar prosperidade a todos que nos cercam. Por que é a nossa missão isso? Porque é o nosso objetivo da empresa. A empresa é dar a solução para essas empresas, nossos clientes, nossos parceiros, né? Então, se a gente atende eles mal, a gente não vai estar proporcionando isso. E é o que eles têm uma demanda, é o que eles precisam, né? Eles estão aqui nos procurando, às vezes nem sabem do nosso serviço, e quando a gente apresenta o nosso serviço, eles entendem a importância, eles entendem que aquilo ali faz sentido para eles, né? Quem vende um outro mercado tinha uma outra coisa que agregava para os seus clientes. A gente agrega isso, né? Nós agregamos soluções para eles. Eles precisam de crédito e a gente tem uma solução na área de crédito, que são na área de recebíveis, tá? Algum crédito, algum empréstimo, alguma coisa desse tipo também que a gente estrutura para atendê-los. Mas são clientes que têm essa dor, que têm essa demanda, e que nem você vai no médico. Você vai no médico, você está com uma dor. Às vezes você nem sabe que existe um médico específico para aquilo ali. E nós somos o médico que tratamos as soluções financeiras para que o cliente prospere, para que ele tenha um fluxo de caixa, que ele possa aumentar o giro da empresa dele, que ele possa pagar as contas dele. É para isso que a gente serve. Até uma consultoria, né? É uma consultoria. Muitas a gente acaba trazendo muita informação para eles, né? Exatamente. Trazendo coisas novas para eles e até um ensinamento financeiro, um ensinamento administrativo, né? É um papel importante, né? Não é um papel que muitas vezes não se prestam a atender. Um banco não se presta a atender. Se o cara vai lá no banco lá, que aí não está com problema, o banco vai cagar e dar para ele. Fala, não vou te atender, você não tem score, você não tem SR, não tem Serasa, não tem nada, eu não vou liberar para você, certo? Então a gente tem uma função fundamental dentro do mercado, dentro da sociedade, ainda mais tendo em vigor que tantas empresas esse ano tendo problemas de inadimplência, problemas de recuperação, problemas de endividamento. Então cada vez mais eles têm demanda que às vezes o banco não está atendendo, tá? Vamos lá. Agora nós vamos dar exemplos de atividades do nosso dia a dia, certo? Então, um exemplo, acho que corriqueiro, que o cara liga, dá uma no WhatsApp ali e fala que precisa fazer uma operação, tá? Então vamos lá, entrou no fluxo lá um cliente querendo fazer uma operação.
nós vamos desenhar o fluxo, tá? Nosso fluxo de rendimento comercial. Então, entrou o cliente aqui em cima, beleza? Ele tem cheques e notas. O que vai acontecer nesse caso aqui? Ele falou com vocês. Vocês vão fazer o quê? Agradecer e encaminhar diretamente para a parte analítica, né? Para ver se aprova ou não. Então, sempre de forma educada, sempre de forma muito solícita, né? A gente vai atendê-lo e vai falar para ele, ó, perfeito, já estou vendo suas demandas e vou mandar para o pessoal da análise, correto? É isso? Então, Se eventualmente verificar se já tem um limite, alguma coisa desse gênero, caso contrário, já encaminha para... isso aqui vai para análise, certo? Porque ele regra é análise, né? Análise. Nada é que análise. Análise, beleza. Aí veio para o pessoal da análise, pode ter aqui pode ter duas respostas, certo? O que nós podemos ter aqui de respostas? Positivo ou negativo. Sim e não, correto? Certo. Se der ou não, tá? O que nós vamos fazer? Independentemente do positivo ou negativo, retornar para o cliente, né? E dar o feedback, né? Qual o motivo da negativa, o porquê e consequentemente até passar um breve relato para ele, né? Ele falar, poxa, olha, esse cliente especificamente não está muito legal no mercado, eventualmente tenta pegar algum valor mais à vista ou parcelar em menos vezes, enfim. Explicar para ele o porquê da negativa, né? Que o sim é fácil. Sim vai. Então você vai explicar a negativa, né? Vai trazer para o cliente de novo. Vai falar que não é o problema dele, né? O problema não está no cliente. Não é está nada contra ele, está conosco, né? Está com o sacado. Né? Então ele, de forma educada, você vai falar para ele, não aprovou. Não nada contra você. A gente está à disposição para te atender. Eventualmente dá para deixar uma carteira simples para a gente vir fazer um trabalho de cobrança. Exatamente. Pode falar para ele, o senhor pode deixar em carteira de cobrança. Se nós não conseguimos antecipar. Não conseguimos, não podemos deixar em carteira de cobrança. O que seria uma carteira simples? Tipo, ele vai ficar no arquivado no nosso sistema e daí futuramente a gente pode tentar fazer de novo? Não, por exemplo, os cheques e anotas que ele passou ali, a gente só vai custodiar eles. O que é o custodiar? A gente só vai ficar com eles em carteira. O que é em carteira? Em carteira, ele não foi antecipado, tá? Até a data. Chegou na data, por exemplo, o cliente for cheque, nós depositamos. Se for boletos, a gente faz a cobrança se ele não pagar. Mas nós não antecipamos, então ele não recebeu o crédito antecipado. Ele ficou só em carteira de cobrança. Tá? Que é o trust. Né? Lembra aquele trust que a gente fez aquela moça lá, que a gente abriu a conta na sexta-feira? Que a gente ia antecipar duas e deixamos uma em trust. Daí no vencimento, automaticamente, nesse caso a gente não anteciparia, mas por exemplo lá no dia 30/11 vai vencer esse boleto específico que o Antônio passou para nós. Se creditou para nós, a gente já vai repassar para o cedente. Caso contrário, a gente vai fazer aquele trabalho de entrar em contato com o sacado. Olha, a gente encaminhou um boleto, tal. Enfim, daí tem que tentar cobrar, né, no caso. Só cobrar. Então, se ele pagar, a gente repassa o dinheiro para o cliente. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, esse trabalho, nesses casos negativos, a gente pode oferecer. Olha, eu não consigo antecipar, mas eu posso deixar em carteira de cobrança. Tá? O que acontece muitas horas quando você dá esse retorno negativo aqui? O que é comum acontecer? Eles fica bravo? Ficou chateado, ficou bravo, ficou irritado. Esse cliente é bom, né? Sempre pagou pra mim certinho, nunca tive problema. Aquela velha história. O cara fica puto, xinga você de tudo quanto é nome. Você vai retrucar? Não. Você vai continuar de forma educada, vai falar pra ele que está à disposição, né? Sempre de forma gentil, e que você entende a visão dele, né? Mas que houve o retorno da análise. Eu no seu lugar também ficaria chateada, mas não. Algumas situações que vocês achem interessante, né, que o cliente fala, olha, é uma empresa grande, porque, vamos lá, vem o retorno do pessoal da análise. O pessoal da análise fala, a empresa não tem movimentação, a empresa é nova, a empresa... Aí o cliente pega e fala assim, olha, essa empresa é grande, eu já trabalho com ela faz tempo e tal.
Nesses casos, você pode pedir para ele mais informação. Fala, olha, o senhor tem informações bancárias? Sabe que banco que ele trabalha? Tá? Sabe se ele tem mais empresas no grupo? Tipo, no caso do Henrique, né, que a gente entrou e questionou isso e daí ele não sabia. Exatamente, que você fez essa questão por Henrique. Por que isso significa? Porque às vezes ele tem uma empresa nova, tá? Nós aqui fomos lá e abrimos uma outra empresa, uma empresa nova, né? Só que a gente já tem outras empresas que são antigas. A nova não vai ter movimentação, só que a antiga vai ter. E aí você vai linkar. Aí você vai mandar o pessoal da análise de novo, entendeu? Então você pede mais, se for, vamos entender que for uma, porque assim, um retorno negativo, tem protesto, tem dívida, não sei o que, é complicado, entende? Não adianta você ficar dando murro nessa questão. Caso, não vai. Tá? Mas se o cliente, ele está falando assim, a empresa não tem movimentação, é uma empresa muito grande, você pede para o cara a informação, fala, você tem informações bancárias? Você tem outras empresas do grupo? Você sabe dessa informação? Se o cara tiver, ele vai te mandar, porque ele está buscando a aprovação, ele quer que aprove, Tá? Então se vocês sentirem, é importante eu dar mais uma chance, né? Ou é um cliente que vocês estão sentindo um potencial nele, vocês trazem essa informação de novo, pedem para ele e jogam para a mesa de análise de crédito de novo. Tá? Eu acho que vale a pena eu falar com os gestores. Quem que é o gestor? Eu e o Greg. Você falar, eles não aprovaram, mas eu estou com uma operação aqui, talvez faça sentido e tal. Querem dar uma olhada? Traz pra gente, a gente tenta dar uma olhada. Tá bom? Então, o negativo aqui para o cliente, ele vai trazer duas opções, né? O final, né? O negativo final e o negativo com novas informações, nova análise. Com mais informações. Mais info. Eu não sou... Era para ser médico, na verdade. Então... Mas entrou info. Beleza? Entendido esse ponto? Entendido. Tá? Então, quando vocês julgarem importante, vocês peçam mais informações e podem nos procurar se vocês acharem que são situações... Por exemplo, vamos lá, dá um exemplo, Eduardo, que você acha que cabe nessa situação. Hoje eu vou fazer uma. É aquele caso que a gente já está batendo há algum tempo, que é da Moinho, da Agrobal. Que eu estou vendo capacidade para majoração. Sim. E o cliente não... a gente faz 2 meses que a gente está operando com eles, com um limite de 200 mil. E não teve inadimplência até o momento. Então o Antônio até havia comentado, vamos esperar um período, vamos ver como é que vai ficar essa carteira, como é que vai ser a compensação desses títulos, enfim, e a gente vai tentar uma majoração futura. Então é um caso. Um outro exemplo que eventualmente acontece, que a gente teve recente, foi da fibra com a ANV, que você acho que acompanhou, inclusive, que a fibra não está muito legal, porém a ANV a gente conseguiu trabalhar com uma majoração do limite. Que anteriormente não estava inverso. Então ela melhorou o score de mercado e a gente está conseguindo operar um pouco mais. Conseguiu aumentar o limite. Tá? Um exemplo muito bom que o Eduardo deu. Um outro exemplo, por exemplo, um excedente muito grande, né? MW. Daí a MW manda uns cheques lá. E o cheque que a MW manda de, 4 mil, tá meio ruim, né, análise. Vale a pena você pleitear? A análise não aprovou, mas vale a pena você trazer? Nesse caso vale porque é por causa da proporção da empresa. Por causa da proporção da Porque o empresa. excedente ele tem uma capacidade, pela movimentação dele nossa, a gente consegue visualizar que se acontecer de dar um problema naquele cheque, ele vai ter capacidade para vir a pagar. E o que acontece, a gente sabe. O índice dele, ele manda, 50 cheques, volta 3, 4. Então, são clientes bons, na verdade. Então a gente tem que dar um voto de confiança a eles. Vocês decidem em algum momento se vão fazer ou não? Não, vocês decidem em momento nenhum. Vocês trazem para dentro. Tá? Mas quem faz a parte final é a análise de vocês. A análise, né? Vocês alimentam. Tá? Vocês estão sempre alimentando, sempre jogando. Eu brinco que vocês que estão jogando a coisa para dentro do funil. Vocês estão jogando sempre operações e cheques para o funil. A gente tem que alimentar o funil tem que entrar aqui em cima
vai passar no seu processo e lá embaixo vai sair as operações finais. Mas vocês têm que estar sempre jogando, vocês têm que ser aqueles alimentadores de esteiras, tá? Então, jogou é importante nessas situações, beleza, você pode fazer esse pleito, tá? Alguma pergunta nessa parte? O não final, no caso, tipo, que realmente não vai dar pra fazer, é quando o cliente, tipo, o sacado ali tá muito ferrado, tipo, em dívida, essas coisas. O não final é quando a análise não aprovar. Mas daí, geralmente, eles não aprovam, não dá pra reverter, geralmente por causa de, tipo, tá devendo... É que, assim, não cabe a nós, como comercial, o explicar o porquê do não final, tá? Se você realimentou aqui, tá, realimentou, teve mais informações, né? Aí aqui pode ser sim ou não de novo, entendeu? Sim. Não, no primeiro não ali. Então, não, aqui, você vai dar um não pra ele, certo? Primeiro não. Aí, a partir daí, você vai ter duas opções. Você vai ter um não final, você vai dar um não pro cliente, vai falar, olha, não deu, estou à disposição para novas demandas, nada contra você, tá? Foi o que a gente comentou. Um problema não é o cedente, nunca se fala que é o cedente. Você sempre fala que é o sacado. Não aprovou o título, não aprovou o cheque. Vem um retornozinho da análise com um motivo, né, Léo? Já vem breve relato. Então, ali nos ajuda bastante. É ali que você vai conversar com ele, olha, não aprovou, ele está com bastante protesto no mercado, ou ele teve uma alavancagem muito alta nos últimos meses de nível de inadimplência, enfim. Então, ali vai aparecer, eles já vão passar, eles vão dar um feedback para nós, a gente não vai cru, né, para fazer dar negativa para o cliente, né? E até o que a gente recebe, a gente pode retornar para o cliente. Sempre aquele copia e cola que eu te mostrei, que a gente encaminha não aprovado. Eu, particularmente, quando a análise dá um negativo, eu já encaminho um retorno para eles, entendeu? Porque a gente já instruiu o pessoal da análise a dar um retorno cabível de passar ao cedente. Então ele vai dar um retorno lá, negado porque o cliente tem que possuir protestos, dívidas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você manda para o cliente e fala, olha, é uma pena, a gente está à disposição para novas demandas e contem sempre conosco. Alguma mensagem desse perfil. Infelizmente esse título não aprovou. Porém, caso você tenha alguns outros, quiser nos mandar para a gente agiliza o processo e ele que sabe. Ele vai agradecer e vamos para frente. Tem uns que vão te xingar, enfim, cara, mas ninguém pode ganhar não, né? Então, o não é fácil de falar, mas você tem que falar, porque o não é um prejuízo lá na frente, que vai afetar muito mais nós aqui dentro também, né? O nosso PDD afeta todo mundo, tá? Então, você passa isso para ele, diz que está sempre à disposição, e muitos depois eles xingam, mas voltam a mandar a operação, né? Os que xingam são a minoria. É a minoria e a gente já sabe. E vão voltar de novo, tá? Aí você realimentou, não, daí tem o sim ou não aprovou de novo, você vai dar o não final para ele, né? O não final aqui, e se tiver o sim, aí nós vamos tudo pro sim aqui, aí nós vamos pro sim das operações, certo? Aí nós vamos para o OP, aí nós já vamos para o OP porque nós vamos fazer as operações aqui, os dois sim, certo? Então a gente saiu de sim aqui em cima e o sim aqui embaixo. Então, o sim da reanálise, que está aqui, ou o sim da operação, o sim inicial. Já. Aí nós vamos fazer a operação, certo? Vamos iniciar a operação. Como é que funciona esse procedimento? Eu acho que tem um detalhe só ali, não sei se cabe, mas enfim. No sim pode acontecer de ser um positivo total ou um positivo parcial. Às vezes não aprova o valor total que ele tem. Isso. É verdade. Que a gente também vai ter que passar isso mesmo. Tipo, ele quer 30 mil, aprova 20. Isso, exatamente. Pode ser parcial, né? Vou botar aqui, o P parcial total. Que também muitos vão fazer, poxa, mas aí é mais uma questão de falar assim, não, mas não dá para tentar mais uma parcela, foi aprovado 2 de 3, ou 4 de... Foi aprovado 2 de 4. Ele falou, mas não dá para fazer mais uma. Ele vai sempre chorar. Ele vai sempre querer mais. Sempre querer mais. E aí, quando for parcial, você pode oferecer, Jenny, a questão da carteira. Né? É uma nota, aprovou 100 mil a nota, mas aprovou 30.
você vai fazer e fala, olha, eu posso fazer os 30 e deixo o restante em carteira. Conforme for caindo, você vai fazendo as novas parcelas. O que eu tinha falado para a Karen naquele primeiro momento lá que tinha aprovado uma parcela só dos 100 mil, a gente vai deixar em carteira, assim que vier quitar a parcela, como a sua parcela, o teu prazo é um prazo mais curto, a gente vai agilizando, entrou a primeira parcela, a gente já consegue antecipar mais uma, porque está em carteira, porém, a gente, numa reanálise, acabou aprovando mais uma. Então a gente deixou uma em carteira lá, acho que no dia 23 a gente já vai ficar visualizando, chegando lá, a gente vai poder antecipar. Seria um exemplo dela. Entende? Faz sentido isso para você? Faz, agora faz mais. Faz mais? Por exemplo, você compra lá na loja uma bicicleta em 5 vezes. A gente antecipa as 3 primeiras pro dono da bicicletaria e fica as outras 2 em carteira. A gente pagou a primeira, aí antecipa as outras mais uma. Pagou a segunda. Daí vai antecipar a última. Tá? Agora entendi. Então, aprovou, tá? Parcela no total, perfeito. Agora nós vamos fazer o que nós vamos fazer? Então, a Diane está lá, você mandou o chequezinho, o boleto lá para análise, o pessoal deu retorno, aprovou. O que você vai fazer? Eu vou entrar em contato com o cliente, vou avisar ele e já vou pedir a documentação. Isso? Nós estamos aqui falando de um cliente que não é novo, tá? Ele não é novo. Não é novo. Ele já Vamos botar tá. bem cliente ativo. Vou colocar que é um ativo já, Se ele tá? não fosse, daí seria, no caso, a documentação. Documentação. Nós estamos fazendo um cliente ativo. Então ele já tá tudo certo o cadastro dele. O que nós vamos fazer? Aí eu já vou entrar naquela parte lá da nova operação e fazer para ele. O que é essa atitude? Você está fazendo o que da operação? Peraí, deixa eu lembrar lá onde que eu ia. No caso, eu tô dando continuidade para antecipação dele, né? Isso, você vai... Eu vou em nova operação. Isso, vai iniciar ou lançar a operação, tá? Vai incluir a operação dentro do sistema. Então, foi lá e faz a inclusão, né? Vou colocar aqui, inclusão. Inclusão, beleza? Uma pergunta, isso eu acho importante vocês falarem. Olha, eu tô cheio de coisa, tá bem corrido, tô com bastante prospecção, bastante cliente novo. Vocês têm que lançar? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu quero que cada vez mais vocês passem esse processo de inclusão para outras pessoas. Citar um exemplo daquela situação, uma que eu sempre passo, da MW Plastic, que vem cheques. Vem uma bagatela aí de, sei lá, 50, 70 cheques. Se eu for lançar todos esses cheques, não que eu não possa fazer, claro, posso. Se eu não tiver nenhuma demanda lá, eu posso auxiliar de qualquer forma, enfim, independentemente. Mas a gente vai acabar perdendo um tempo para nós que é valioso, que a gente podia estar entrando em contato com um cliente novo, enfim, e prospectando, ou estando na rua, e eu passo ali para as meninas, eu mando os cheques ali para a Amanda e para a Lívia, elas fazem ali, elas só colocam lá, sequenciando. Então a gente só faz, se precisar, a gente inclui. Caso contrário, está com muita demanda, só avisa. Amanda, Lívia, por gentileza, pode me ajudar? Eu estou com um cliente novo aqui fazendo lá abertura de cadastro, enfim, e acontece várias vezes. O próprio Eli também pode nos auxiliar ali de vez em quando. Então, chegou um cliente novo, você está com a operação. Você vai deixar o cliente parado ali? Não. A prioridade é o cliente, a pessoa que está na frente é de nossa, né? Principalmente na nossa linha de frente, que é a primeira pessoa que ele vai falar é nós, é fato. Conosco. Então, a inclusão, nós fazemos, mas fazemos como apoio. Nós não somos os primários da inclusão. Os primários são Gisele, as meninas aqui, a Amanda e a Lilian, né? E ainda tem a Paloma. As meninas estão lotadas. Então, é uma operação urgente. Preciso mandar para a Paloma isso, também. Quando o cliente já está ativo ali, e a gente está... Qualquer operação, tá? Operação grande, né? Que o Eduardo falou, vem 50 cheques. Você não vai lançar os 50 cheques. Você vai delegar, tá? A operação é uma nota. Uma nota você vai lançar ali rapidinho, entende? Entendi. Tá? Uma nota você pega o XML, né? Por isso que é importante do XML, por exemplo, se é, sei lá, 5 parcelas, mas é 6 notas de 5 parcelas, que a gente tem clientes que fazem isso, então, nossa.
Você vai lançar 30 manual, é complicado. Então, tenta XML. Ou não A tem? gente já pede no ato, né? Isso. Já se pode Tentar trabalhar com doutrinar isso. já o cliente nesse ponto. Isso é um caso que a gente. É. Que eu preciso também bem O que a gente precisa trabalhar aqui, tá? Isso aqui é para todo mundo. Todos nós temos que indicar aos nossos clientes que ele tem um portal, né? Que na verdade o que é o portal? Acesso à internet igual vocês fazem. Vocês entram, chegam aqui de manhã, vocês botam lá na Smart, colocam o login e senha de vocês, né? Vocês vão acessar o sistema e vão fazer. O cliente vai fazer a mesma coisa. Vai chegar a Smart, o login e senha dele, ele vai incluir as operações dele, ele vai ter o internet banking, só que o internet da forma, tá? Então nós temos que divulgar isso. Nós temos que fazer as inclusões, indicar os sistema, vou botar aqui, sistema online, tá? Cliente, né? Que o cliente coloca. A gente tem que começar a divulgar isso para todo mundo, tá? Isso é para quem tem nota, tá? Porque cheque não se ele for lançar lá, ele vai se bater, tá? Então o cliente que for de nota, porque inclui o XML, entendeu? Ou lança o boleto do MR lá avulso, mas também é rápido, tá? Faz sentido? Tira trabalho nosso. Mas daí no caso é tipo como se fosse um app? Ele não é um app, ele funciona na internet do celular, no navegador do celular, normal. Mas ele funciona no computador normal também. Então o cliente vai acessar lá o Smart, vai colocar o login e a senha dele, ele vai ter o internet dele lá, que ele vai incluir operação, ele vai imprimir boleto, ele vai ver carteira, ele vai fazer tudo. O mesmo acesso que vocês têm da carteira, ele vai ter, só que só dele, né? Entendeu? Entendi. Então ele vai lá em títulos, que ele procura títulos lá. Ele vai ver os títulos dele, vai ver o jeito que ele quiser. Quer procurar pelo nome do pagador, quer procurar pelo número, enfim. É excelente, isso é de graça, a gente não cobra nada, tem muita factory e FitDic que cobram para isso, né, para o cliente, a gente não cobra nada, tá? Isso então, é uma segunda via, que ele vai ligar para cá, ele consegue tirar na hora ali. Então a gente tem que começar a fazer esses clientes incluírem as operações no sistema, tá? E operações pequenas, tá? Pequenas que eu digo de poucos títulos, né? Vocês incluem operações que são grandes, vocês delegam, tá? Aí a gente fez o processo de inclusão, foi feita a inclusão da operação, certo? O que acontece dentro da operação? O que a gente tem que acontecer dentro da operação? Qual que é a parte que vai depois da inclusão? Eu já incluí. Isso. O que vai ser feito agora? Eu já incluí, então, no caso, no sistema nota dele, o chefe dele. Aí é na esteira lá que eu tenho que passar? Porque a operadora tem que passar a esteira, exatamente. Tem que passar para qual etapa? Não seria a parte de pagamento ainda, é uma antes, né? Peraí, deixa eu lembrar. O que você acha que é, Dor? Supostamente seria para validação dos títulos, porém, como se a gente recebeu, nesse caso, nessa linha que de raciocínio, a gente teria que encaminhar para a parte analítica lá, para a pessoa que fez a análise, passar da esteira da análise para a confirmação dos títulos. A confirmação de títulos. Exatamente. Daí, ali a gente vai visualizar, foi o Eli que fez a análise, ou o Rod, normalmente, lembra que eu sempre coloco lá quando eu passo para as meninas lá, excedente ANV. Por favor, pedir ao Rod passar a esteira, porque foi o Rod que fez a análise. Então daí a Amanda já faz, efetivando a confirmação dos títulos e já vai pedir para o Rod, daí para agilizar o nosso tempo, né? Entendi. Então, o cliente lançou a operação, ou nós lançamos a operação, ou eles mesmos aqui lançaram a operação, você vai falar, quem aprovou foi tal pessoa.
Aí, porque vai passar para a etapa de análise e tal pessoa vai mudar a etapa lá dentro da análise. A confirmação dos Vai jogar para... Entendeu? Assim, teve o sim aqui. Quem deu sim, né? Quem deu sim? Quem deu sim foi o Rodolfo. Então, o Rodolfo ele vai ser o cara que vai ser ligado a essa etapa de análise aqui. Sempre, tipo, passar ali a função para quem já deu o ok, a primeira... É quem fez a análise. Primeiro sim, no caso, na primeira análise. Isso. É o analista que liberou, tá vendo? O analista que liberou. Então essa etapa... Tá. Liberou. Beleza? Deixa eu anotar. Daí nessa parte terceira, como que é o nome mesmo? O nome certinho? Quando você inicia uma operação, tá? A operação ela tem as seguintes etapas aqui, vamos marcar aqui. A operação ela tem nova, certo? Quando está lançando é nova. Depois de nova ela vai para análise. Análise de crédito. Análise de crédito, acho que é. Isso é análise de crédito. Daí é confirmação. Verdade. Eu estou abrindo aqui. Acho que é confirmação. Tá vendo? Muda o Wi-Fi. Eu tô com um grupo fórmula aqui. Aqui eu acho que é o fórmula. Não sei se dá pra ler. Vamos ver se vai entrar. Então, setembro aí. Operações. A gente tem a nova, análise de crédito, confirmação de títulos. Confirmação, títulos, vou escrever aqui. Aí é formalização e pagamento. E pagamento. Pagamento. E daí encerrado. Encerrada. Essas aqui são as etapas. Perfeito? Então, o analista de crédito, quem aprovou? O Rodolfo, o Eli, sei lá. Quem aprovou vai lá. Você vai jogar lá. Não é responsabilidade tua. Você não passa análise de crédito. Então você joga, você vai falar para ele, né? Você pode até falar para ele, ou vai falar para as meninas, né? Muitas vezes a gente fala para as meninas por quê? Porque as meninas já vão fazer a checagem, que é a próxima etapa, e ela já sabe para quem pedir para passar a etapa de análise. Tem casos que, via de regra, tipo o Rode, o Rafa, já até eles viram que está ali na análise, eles que analisaram, eles já vão fazer automático, não vai nem precisar isso, não é uma obrigatoriedade, né? Então depois da análise, tem que não é você, tá? Daí o analista, ele vai jogar para confirmação. Analista passa para confirmação. Checagem, né? Qual que é? Confirmação. Entendeu? Por que não é você? Porque não é você não analisou. Não é tua função. Tá? Quem faz isso? Eu faço, o Gregory faz, o Eli faz, o Rafa faz, o Rode faz. O Rafa, o Eli e o Rode primários, eu e o Gregory secundários. Tem muita coisa que a gente já está ali nas salas e eu já sei, vocês podem pedir para mim. Tá? O Eduardo já sabe, as operações que tem lá umas que é meio que padrão, que a gente sempre faz, ele fala, passa para mim. Alguns que tem que ajustar a taxa, ele fala para mim também. Tá? Então, é assim, o analista, quem analisa, quem tem poder de análise, que passa essa etapa, você não faz. Tá? Foi para confirmação. Quem faz confirmação? É o pessoal da análise, né? Não. Confirmação de títulos? Quem que faz? Tem aquele grupinho que a gente passa lá as Que ele tá notas, os cheques.
que tem o grupinho da análise de cobrança e análise de crédito, né? Não, é análise de... Que da Amanda da Isso, S, né? exatamente. Que daí é a Lívia, né? Que É, tá a com Amanda o e Lívia, Jennifer. que tá com a Jennifer. Exatamente. Normalmente é elas que fazem. Elas fazem, O Eli Eli faz. eventualmente faz também, quando tiver bastante demanda, enfim, ou ele tem um conhecimento maior com aquele determinado cliente, que ele já consegue agilizar o processo. Vocês não fazem. Tá. Então é o Elisiel e a Amanda e a Elia. Tá? Eles vão fazer a checagem, beleza? Beleza. E eles, depois da checagem, eles colocam em checagem. Que é essa checagem, que deve entrar em contato para ver lá. Isso. Envia formalização em pagamento. As meninas, inclusive, normalmente elas nos dão um retorno ali no Whats mesmo. Deixa eu pegar um exemplo. Aço universal encaminhado para a formalização, porque a gente está naquela corrida, a gente acaba não vendo. Mas ela já manda uma mensagem para nós, informalização aço universal, informalização ANV, informalização FIO. Aí a gente já faz aí a gente vai para essa parte ali, a gente não precisa ficar parado esperando ali, vamos esperar ele ver o que vai lá, que horas que vai aparecer ali a formalização. Que vai agilizando o processo. Naquele dia do Henrique lá, a resposta foi que eles não aceitavam pagamento de terceiros, Isso, né? pode acontecer, elas fazem a validação, daí depende do que cada caso é um caso. Porque aí, se der, existe nãos e sims em todas as etapas aqui, né? Na checagem existe não também, né? Se tiver o não, você retorna pro não lá em cima. Começa tudo de novo. Você volta pro processo de falar, não aprovou, porque o cliente... Na área do que o cliente fala, olha, não aprova, porque o sacado não libera a sessão, né? O que é não liberar, Jenny? Só para você entender, por lei não pode. Por lei todos os títulos são negociados, tá? Qualquer título ele é negociado, ele é cedido. Só que algumas empresas falam, olha, a gente não autoriza ou a gente não confirma. Nesses casos, a gente não cria atrito com o sacado para não interferir no negócio. A gente nunca cria atrito com o pagador para não interferir no negócio. Porque imagina, você se esforçou um monte para vender lá para uma Volkswagen. Aí eu vou lá, que não fiz nada, eu como fórmula, né, ir lá e brigar com o cara da Volkswagen, falou, você tem que aprovar, tá na lei. Daqui a pouco o cara liga para você e fala, Ediane, não quero mais nada, Pedro. Entendeu? Então a gente sempre é solícito com todos os players do negócio. A gente é sempre educado, né, com quem paga, com quem a gente conversa, independente de quem for. Se é cliente, se não é sempre de uma forma educada e sempre não gerando atritos, tá? A gente nunca discute, não bate boca, porque a gente não pode atrapalhar nenhum player do negócio. Tá nos nossos valores lá, tá? Tá. Então vamos trazer aqui que essa parte da checagem aqui, tá? Deu um sim ou deu não, tá? Sim ou não, perfeito? Perfeito. Nós temos opções. Sim vem pra cá, né? Vou colocar aqui o sim. Vou colocar não e sim, na verdade, que fica mais fácil. Não e sim. O sim desce pra cá, certo? E vai pra essa etapa aqui. O não. O que a gente vai fazer no não? No caso do Henrique lá, né, que foi o que eu peguei desde o início até o final, eu entrei em contato com ele, com o pai lá, e eu avisei. Aí ele passou o número do gerente financeiro, né, e daí foi feita uma nova análise, as meninas fizeram de novo lá a confirmação de títulos e daí deu certo. Não, é isso aí. Nós vamos falar com o cliente, né? Vamos conversar conversar. Explicar a situação, né? Cedente. Cedente, né? O motivo, qual que... Alinhar internamente. E eventualmente eles não aceitam pagar terceiros, ou eventualmente não chegou a mercadoria. Também.
Ou eles não aceitaram aquele prazo que foi pré-passado para ele, em 3 vezes de R$ 1.000. Ele falou, não, mas eu combinei 5 vezes esse valor de 3.000. Então, independentemente, o retorno do sacado a gente vai repassar para o cedente. Né? Aí vai passar para o cedente para ele fazer um alinhamento lá interno, né? Para nova tentativa, tá? Para nova... Naquele caso, bate um papo lá com o sacado, com o pessoal do financeiro. Exatamente. Ó, tira o nosso da reta. Você tira da reta. Fala, ó, a gente tentou, nós conversamos com o pessoal lá dentro. O pessoal, enfim, pode ter várias negativas. Não chegou mercadoria, não libera pagamento, prazo errado, enfim, você só vai passar para eles, ó, você consegue alinhar lá dentro, porque o pessoal não está liberando, enfim, você vai informar o motivo, transparente, você não vai inventar alguma coisa, você vai ser transparente, você vai falar real para ele, falar, ó, não liberou porque o cliente lá está dizendo que não chegou a mercadoria. Daí o senhor consegue alinhar lá dentro, o senhor alinha lá dentro? Aí ela fala, eu vou alinhar. Alinhei com o João que é o gerente lá. Como é que é o nome dele? Você vai ter sempre que saber com quem que ele falou, para você passar para as meninas. Fala, ele falou com o João. As meninas vão tentar identificar se esse João tem poder, porque às vezes o João é um cara da empilhadeira. Entendeu? E às vezes eles também podem agir tipo, de má fé, e mandar alguém atender lá e confirmar, né? Porque a gente, não é o papel de vocês, mas existe um mecanismo aqui dentro da empresa de proteção para ser uma checagem, uma validação bem feita. Então você vai falar para ele vai falar, eu falei com o Mário lá dentro da empresa. As meninas vão tentar descobrir se esse Mário tem poder, se existe esse Mário. Já pegamos fraude? Já pegamos fraude, tá? Mas novamente, a função do papel de vocês é ser transparente, dar o retorno para o cliente, e o cliente ele vai passar uma nova informações que a gente vai para uma nova tentativa, tá? Assim como na análise, se o cara der informações novas, você vai trazer de novo e na checagem também, tá? Beleza? Então aqui a gente passou por todas as etapas, o lançamento, a análise, a confirmação, a formalização e pagamento. Beleza? O que a gente tem? Tem algum ponto aqui? Daí a questão da formalização, acho que é só o final, né? Na verdade, a gente encaminhar a documentação para o cedente fazer a assinatura, né? Aí pode ser digital, isso, aqui que eu... Isso, exatamente. Aqui que nós vamos tratar de operação, nós vamos sair para um campo aqui chamado dos docs, a documentação, da operação docs. Tá? O que a gente tem aqui, o que nós temos aqui de documentação? Primeira documentação que a gente tem é o quê? São os títulos, certo? Então se são cheques ou são notas, tá? Então vamos dizer vamos fazer aqui só como nota primeiro, tá? NF. NF é nota, tá bom? Se for nota, vai ter o que na documentação? A nota? Sim. A nota fiscal vai estar os dados lá. A nota tem que incluir no sistema, tá? Com o XML ou manualmente, tá? Perfeito. Então você tem que ter uma via da nota, né? Vou colocar via nota, né? Via nota preferencialmente XML. Perfeito? XML. Vai ter que ter o quê? Para o cliente assinar. O que o cliente vai ter que assinar? Documentos lá que a gente manda para o cliente. Que é o aditivo, né? Aditivo, perfeito. E a carta de cessão. De cessão. Que são aqueles 2 arquivinhos que a gente encaminha lá. Isso. O aditivo de cessão. Tá? O que é o aditivo? O aditivo é o extrato. É o demonstrativo da operação, tá? E a sessão, o que é? É um título que ele está dizendo, eu cedi para a fórmula a nota tal. Tipo uma autorização, né? Tá? Esses documentos aqui, quem vai organizar a assinatura? Via de regra. Tipo, quem vai organizar a assinatura com o cliente? A gente? Vocês. Eu vou colocar aqui, coletar.
vocês. Tá? Essas assinaturas aqui, deixa eu ver aqui. Assinaturas podem ser como Pode ser física ou digital. física, digital. Digital tem modelos. Quais modelos podem ser? Aquela lá que ele vai pegar e baixar o aplicativinho lá pelo celular e assinar e mandar. Que eu não sei como. Vou colocar aqui, app do celular. App celular. E o que mais? Tem aquela assinatura digital lá. Tem pelo Smart Doc. Nosso Smart, né? A nossa ferramenta, no caso. Como que é o Smart Doc, tá? E tem mais um aqui que é o do Gov? O do Gov. Certo? Assinatura Gov. Então, fisicamente, necessariamente ele não precisa mandar o arquivo físico. Ele pode assinar, mandar foto, desde que o documento esteja totalmente legível. E sem cortes, né? Sem cortes, tem que aparecer a folha. Tá, folha inteira. Não pode ser folha parcial, não pode ser só uma parte. Tem que ser tudo. Tá? Então eu quero o senhor questão de manual? Beleza, então o senhor imprime, manda uma foto ou um PDF, de preferência PDF. Porque é legível e não tem cortes, não tem sombras. Tá? Tem que ser uma qualidade boa. O app do celular, que é aquilo lá que a gente mandou para vocês, tá? E o do Smart. O que é a plataforma do Smart? O Smart, cada empresa tem um certificado digital. Então você tem que ter um certificado digital para você poder gerar nota fiscal, para você poder fazer algumas coisas dentro do âmbito jurídico das empresas, tá? Esse certificado digital ele é único e vale por um período. Tá? Então a empresa não, se eu tenho a empresa tem ela não vai ter outro, né? E cada um tem a sua custódia do seu certificado digital, né? Cada empresa. Então ela vai assinar com esse certificado digital pelo programa do Smart, que aí é assinatura pelo link, tá? Então você vai liberar o link para ele assinar. Lá dentro da operação você vai incluir que ele vai querer assinar com assinatura digital, tá? Se for pelo Gov, você manda o PDF para ele normal, igual do app, né? Se for app do celular ou for do Gov, aí ele vai pelo arquivo PDF que você manda para ele, ele assina e te retorna, tá? O que nós temos que fazer quando esse documento chegar? Esses documentos chegam. Nossa. Arquivo? Visualiza, né? Se está todos os documentos, todas as assinaturas na íntegra assinados. Fez a confirmação, daí tem aquele grupinho lá do DOC, né? Isso, que daí a gente já encaminha lá que, eventualmente, para não vir a perder, porque o cliente pode ir lá pagar a conversa, enfim. Pode acontecer, no caso, perder o celular e sumir, ou estar naquele temporizador. Sempre, quando tiver esses temporizadores, tirar esse temporizador e deixar as mensagens arquivadas, enfim, né? Mas em linha de regra, encaminhar aqueles documentos recebidos para aquele grupo do DOC. Tá? Se é físico, que o cliente está aqui, tem aquela pastinha nossa ali, que daí a Amanda sempre coleta 2 dias da semana, um dia da semana, que daí ela vai fazer a checagem, e vai arquivar futuramente. Enfim, né? Via de regra, você tem que estar com todos esses checklists aqui documental feito. Né? Então você tem que ter a nota, né, lançada, devidamente feito todo o processo, você tem que ter o aditivo e você tem que ter o cartão de cessão assinado. Tá? Como vamos dizer assim, você está fazendo uma compra no mercado, você tem que ter feito todo esse checklist para a compra estar efetivada documentalmente. Tá? Beleza? Perfeito. Perfeito, entendeu? Entendi. Agora, vamos para cheques. Tá? Então aqui isso é nota. Então, o cheque tem uma diferença. Qual que é a diferença do cheque?
O cheque não tem o XML, né? Então não precisa, tipo... Ele seria mais simples ou não? Não dá pra dizer que... Não sei se é simples a palavra, mas é o processo. Qual que é o processo de cheques? Pegar o cheque... Primeira diferença da nota para o cheque, qual que é? Um documento que a gente não precisa fazer para o cheque especificamente. Quando você finalizou, que você fez a inclusão do cheque, a gente vai fazer a emissão daquele aditivo, né, do contratinho, só que a gente não emite aquela cartinha de cessão. É só a coletar a assinatura, né? Só o documental, só o aditivo. Né? Como é que é feita a sessão? Como é que é feita a sessão do cheque? Vocês sabem? Tu tem o documento físico. Não, a sessão do cheque é feita pela assinatura no verso. Ele tem, eu ia chegar nesse ponto. Se ele tá em mãos lá com a gente, ele assina. Lembra que não sei, acho que a gente pegou um cheque lá, aquele rapaz que veio no final da tarde lá, que ele assinou o documento, e a gente falou assim, dá um bichinho aqui atrás do cheque para nós fazermos uma gentileza. Lembro. Então obrigatoriamente tem que assinar atrás, né? Ó, faz na tua cabeça assim, ó, nota fiscal tem carta de cessão, cheque tem assinatura no verso. Deixa eu frisar aqui. Tem que ter assinatura no verso. Os dois significam a mesma coisa, está dizendo que ele está cedendo o título, que ele está endossando. Entendi, significa a mesma coisa. Tá bom? Tá. Nota tem carta de cessão, cheque tem assinatura no verso. Uma diferença importante aqui, nota, a gente não precisa dela fisicamente, a gente faz tudo digital. E o cheque? O cheque tem que ser físico. Físico. Por isso que às vezes chega por motoboy pra gente, né? Que tem que vir. O cheque pode vir por boy, pelo cliente, e pode vir mais por... Selex, transportador... Exatamente. Eu vou colocar Correios em geral, tá? Mas não necessariamente Correios. Então, boy, pelo cliente ou por transportador, tá? Tá. Então, a gente atende cliente do, sei lá, do Rio Grande do Sul. A gente atende. E é cheque, né? São Paulo, tem o Algão, tem o interior do Paraná, então, a gente Trilha, que é do Rio Grande do Sul. Então a gente atende cliente do Brasil inteiro, tá? O cliente manda foto, fez toda a operação, o que você vai pedir para ele? Comprovante de envio. Correio, eu vou colocar aqui, ó. Comprovante de envio. Ele tem que dar com registro, né? Vou colocar aqui AR. Ou Sedex, melhor, né? Melhor Sedex, porque chega mais rápido, tá? Então tem que ter ele fisicamente, tá? Além disso, vai ter o aditivo normal, tá? Aditivo. Vamos lá, via de regra nós temos que ter tudo isso daqui para uma operação estar 100% e ser formalizada, correto? Então a gente tem que ter a etapa feita, certo? Essa etapa aqui feita, toda a nossa operação, e aqui todo mundo feito também, tá? A gente tem que ter os documentos, tudo certinho, tá? Tem alguma coisa que não está 100%, que você não pode colocar para crédito. O que você pode fazer? Deixar salvo e arquivado e depois pegar, no caso, uma assinatura, alguma coisa ou não? Não posso? Não. Eu não posso dar continuidade se não tiver, Via de regras tem que ter tudo isso daqui. Você tem que ter a operação por todas as etapas passadas e todas as documentações aqui, tudo em dia. Então, se não tem isso aqui, ela não está 100%, tá? O que a gente pode fazer nesse caso, Eduardo? Tem casos e casos. Existem as flexibilizações. Flexibilizações, exatamente. Vou pegar um exemplo. Eu vou entrar no exemplo da MW Plastic novamente. Insistindo nela porque é o via de regra que sempre acontece. O sócio proprietário, ele não fica na empresa. Ele viaja bastante, o Marcos.
Daí a Débora, que é a financeira deles, passa essa demanda, só que ela precisa do recurso, necessariamente. E eu não vou ter esse documento assinado no final do dia, no final da operação, desculpa, perdão. Eu vou pedir para eu conversar com o Antônio, vou conversar com o Gregory, explicando a situação, e ele, vamos falar, poxa, vamos, sequencia, porém vai ficar em aberto esse documento. Preciso desse documento na segunda-feira, na terça-feira, porque ela vai falar, a pessoa vai falar, olha, só que infelizmente eu estou com um problema de assinatura, ou estou com um problema, enfim, em N possibilidades. Eventualmente, ele nos dando o ok, falou, não, beleza, pode fazer, pode encaminhar para crédito. Legal, só que, ó, infelizmente não dá. A gente vai contactar de novo o cliente, olha, infelizmente eu vou precisar desse documento assinado, então o sistema já está tudo pronto aqui, está tudo ok. Assim que a gente recepcionar esse documento assinado, a gente sequencia o crédito para você. Lógico, a melhor forma de conversa possível, vai para não entrar em atrito, mas enfim, sempre em via de regra a gente tem que ter gestores cientes da situação. Quem libera, vocês não liberam. Só gestores. Só os gestores. Tá. Ah, eu estou sem o documento assinado. Você vai falar comigo, com o Gregory, vai falar, olha, tá faltando isso, vamos liberar. Vai ficar, a gente salva na operação a informação e depois tem que buscar, né? Já aconteceu de vocês liberar, tipo, e não acontecer, e eles não assinaram ou não? Não foi acontecer? Não? Porque até daí é um detalhe que você vai ter que ter sido. Ele foi liberado? Foi. Daí, tipo, no outro dia, oi, tudo bem? O documento, como é que tá a situação do documento? Conseguiu o documento? E vai insistindo. Porque a gente dá prazo, daí fala, tem beleza, 3 dias, sei lá, uma semana para pegar esse documento. Aí você ficar em cima, entendeu? Então, qualquer flexibilização, olha, o cheque do boy não chegou, né? O cheque do boy não chegou. Podemos fazer a operação? Dependendo do cedente, a gente flexibiliza e vai fazer. Tem casos e casos. Entendeu? Por exemplo, no final de tarde, numa sexta-feira. Tá? De chuva. É o teu papel pleitear? É o teu papel pleitear. Porque você está representando o cliente. Você é a cara do cliente aqui dentro. Eu quero olhar para vocês e ver, peraí, quem está falando comigo aqui não é a Idiane, quem está falando comigo aqui é o rapaz da MW, por exemplo, o Marcos da MW. Porque eu sei que é um pleito dele, entende? Claro, isso não é feito, bota o dedo para cima e fala, vamos liberar. Não é assim. A gente faz dentro de um mecanismo que a gente entende que faz segurança ou não para nós. Tá? O cliente ruim, vamos fazer uma flexibilização? Não vamos. Um cliente bom, vamos fazer? Vamos. Entende? A gente tem que ter um pouco de proximidade com o cliente, nós aí é o nosso papel, nós, vocês, eles também, mas vocês muito mais, porque vocês são a cara do cliente aqui dentro, vocês têm que entender o que o cliente passa, entende? Eu até falo pro Eduardo, a gente tem que fazer mais visita, a gente tem que ir lá no cliente, entender. Você foi lá no Henrique, né? Você nunca tinha ido numa empresa daquela, né? Não, primeira vez. Então você imaginava que existia aquela empresa, não? Não. E eu falei pro Gregory, pra mim foi uma experiência bem válida, assim, porque é diferente, né, de tudo que eu fazia. E é bem interessante você saber, tipo, quando você fala do cliente de gestão de como que funciona, o que é verídico, o que não é, né? É bem interessante. Por exemplo, o Gregory foi lá, o Gregory e a Jenny foram lá, chegou lá, tinha caminhão do bombeiro, correto? Bastante. Tinha caminhão do bombeiro. Aí, por que isso significa? Que eles fazem serviço para órgãos, né? Órgãos públicos. Aí o cara tem uma demanda de capital de giro porque o órgão público não antecipa. O órgão público você não tem como antecipar, você tem que trabalhar e esperar ele te pagar. E outra coisa, vocês foram lá e vocês conheceram uma empresa nova, né? Verdade. São novas possibilidades. Novas possibilidades. É diferente, lógico, é importante a pessoa, que nem pegar o exemplo lá do Henrique, ele nos passou o que é o segmento dele e o que ele faz, mas você visualizando é totalmente diferente. A visão é outra. E você tem você traz as informações, você consegue, numa análise, num retorno de análise, ali você fazer um bate-papo diferente. Sim, O próprio Antônio, que o Antônio não foi, mas enfim, você vai explicar, poxa, mas lá tem isso, isso e isso. Então é diferente, a defesa, né? A defesa é diferente, é porque você entende, né? Por exemplo, a gente achava que ele era o que a gente não tinha muita informação dele, né? Tinha uma informação muito pequena, a gente, o cara é pequeno e tal.
né? E ele queria fazer um volume grande. Pô, não é, pra gente é bom que rode, né? Imagina, ele queria fazer 100 mil. Só que se olhando um cliente pequeno, você fala com 100 mil cliente pequeno, o analista não vai aprovar. Está na mão de um cliente só, né? Entendi. Então nós temos que ser a pessoa aqui dentro, né? Nós temos que ser o cliente aqui dentro, ou a visão do cliente aqui dentro. Cada vez mais a ideia é isso. Vocês hoje são analistas, mas que vocês entendam como funcionam as empresas, os pequenos negócios, pequenos e médios negócios, os pequenos e médios prestadores de serviço, mas que vocês tragam eles aqui para dentro, entende? Que vocês representem eles aqui. É um porta-voz. Um porta-voz. Tá? Ah, mas vamos fazer tudo o que ele quer? Não, você não faz tudo o que você quer, entende? É que dá. É que dá. Eu até brinco, sabe? Quando, por exemplo, eu tava vendo a entrevista do jogador de futebol lá, que ele foi pra Ucrânia e tal, não sei o que, aí chegou lá na Ucrânia, o presidente do clube lá, aquele jeito lá dos russos ucranianos lá, tudo mal educado e falando um monte de merda pra ele, o tradutor falando pra ele. E ele ia lá e xingava o cara, mandava tomar no cu e coisa errada. E aí o que acontece? O tradutor não falava pro dono do time, porque ele sabia que você não podia falar aquilo lá. O tradutor falava de um bem calmo, bem tranquilo, né? E não com as palavras para quê? Porque se desse briga entre os dois, era terrível para todo mundo. Todo mundo ia perder. Se o tradutor foi calmo, tranquilo, e falou de outras coisas, mas de outra forma para ele, depois o presidente se acalmou e foi lá e conversou com o jogador e alinharam. Agora imagina se ele transmite aquele nervosismo, aquele estresse, aquele pico vamos dizer, de raiva, né? Eles tinham se brigado e tinha acabado. Tinha feito um estrago. Entende? Então vocês aqui são a mesma coisa. O cliente vai querer, você vai falar para nós, ó, a gente é o presidente lá do russo, lá, vamos dizer, né, entre aspas. Você vai falar, com calma, né, não sei o que, você vai responder para ele, entende? Você vai responder pro cliente, falar, ó, tal, com paciência, com muita calma, com educação, tá? Mas tentando trazer um interesse, um objetivo. Perfeito. Tá? Hoje nós vamos fazer uma atividade, que é essa atividade aqui, tá? Depois outro dia a gente vai fazer outra atividade. Então, mas eu queria que alguém de vocês viesse aqui então explicasse, ou a Ediane, ou o Eduardo, para a gente fazer uma revisão geral. Alguma outra pergunta? Alguma outra coisa que vocês queiram comentar? Alguma dúvida, Ediane? Dúvida não, porque eu tinha perguntado para o Eduardo lá se sempre é no mesmo dia lá, né? Que começou a gente fazer a operação de manhã lá, geralmente no mesmo dia que a gente finaliza, né? O pagamento, tudo. Não fica, é bem raro acontecer de ficar tipo pro dia seguinte ou pro... O objetivo é sempre no dia. Via de regra é no dia. Porém, nós dependemos do retorno do sacado, né? Então depende muito desse sacado. Mas quando a pessoa mandou cedo, uma coisa que o Eduardo sempre fala, e eu acho muito importante, Diana, você fala, olha, quanto mais cedo você mandar, mais rápido vai sair. Tá? Ele perguntou... A gente tira o nosso problema da época. O pai do Henrique ele né? Mas vai demorar? Eu falei, depende do sacar, né? Sacar da resposta de... Você tem que sempre falar que que a equipe está correndo atrás, que nós estamos em cima, e que se ele não mandou ainda, que ele quanto mais cedo mandar, melhor para sair. Mais rápido vai sair, tá? Porque, Diane, não dá para definir, esse checklist aqui todo, quanto tempo vai acontecer? Eu não sei. É relativo, entende? Às vezes você quer fazer uma checagem ou o cara que faz a checagem não está na empresa. Ele vai estar, 4 horas da tarde. Você não vai conseguir fazer de manhã, você vai ter que esperar esse cara chegar para fazer. Ou tem financeiros que eles só começam a fazer validações, eu vou pegar o exemplo da manhã lá da Agrobol. É só a partir das 14 horas. Ela pode mandar 8 horas da manhã para mim o documento. Não vai mudar em absolutamente nada. É só a partir das 14 horas. 14h03 eu recebi o retorno na sexta-feira. Mas ela mandou o documento 9 horas da manhã. Só foi feita a validação 14 horas. 14h03 ele me deu aquilo. O que é importante você sempre dizer para o cliente que vocês estão monitorando, que está em cima, que estão correndo, para que o cliente fale. Porque às vezes o cliente está pensando assim, não, eles estão lá sentados. Está fazendo corpo mole. Entende? Eles não querem sair operação, né?
Então você tem que falar, olha, nós estamos aqui, estamos buscando. E ser transparente mesmo, né? Olha, o financeiro lá da empresa, ele só vai a partir das 14 horas. Você já deixa claro que não é você, depende do financeiro. O que vocês, tá? Vocês são valores do cliente, o que vocês vão fazer? Tá demorando muito a operação, vocês vão chegar com os meninos. Um retorno. O que está acontecendo? Como é que está a operação? A gente pode? Claro, vocês devem. Vocês devem. Você vai falar com a Lilian vai falar, eu falei com a pessoa lá e tal, e a pessoa falou que ia me retornar. Só que não me retornou até agora. Você vai falar, Lilian, dá uma ligadinha lá de novo, tenta pra mim lá. Tá? Daí você fala, Lilian, com quem que você falou lá dentro? Eu falei com a Ana, do financeiro. Aí você vai falar pro teu cliente, João, falaram com a Ana lá, só que a Ana tá demorando. Você consegue resolver com a Ana lá? Consegue dar uma alinhada com a Ana? Pra ela responder mais rápido? Cara, ele vai ligar lá. E o nosso assistente vai ligar. Ele vai fazer o nosso papel. Entende? Então você tem que fazer aquele jogo. Entendeu? Você tá dando passo para a esquerda e passo para a direita. Você tá fazendo aquela distribuição pro gol sair. Entende? Você vai falar. Um exemplo foi do Henrique. Não aceito pagar terceiros. Você comentou o que eles fizeram? Eles foram lá e entraram em contato. Falar com a pessoa. Entendeu? Então você está aqui organizando, você está sem meio de campo, tá organizando. Peraí, tem uma barreira ali, como é que nós vamos fazer? Nós vamos dar um drible aqui, você não vai bater de frente, você não vai dar de zagueiro, querer dar tritada, não. Você vai fazer o teu jeito para as coisas fluírem. Fazer uma jogada ensaiada, a questão de pegar na barreira. Exatamente, entendeu? Entendi. Você tem que ter essa visão de você conversa aqui dentro, você conversa com o teu, você tá fazendo, você é o tradutor, tá? Só que você quer resolver, você não é o tradutor ponta da língua, você é o tradutor que resolve a parada, tá? Então tudo que o cliente pleitear, eu preciso conversar, o Eduardo às vezes vem conversar comigo, o cliente tá quer pleitear tal coisa, o que você acha? Eu e o Eduardo a gente senta, vê junto, por quê? Porque tem situações que vocês têm conversa direto com o cliente, eles não conversam, né? Vocês conversam, então vocês entendem o cliente, tá? Alguma dúvida mais? Não, acho que era isso. Quem que parte é isso. quer vir falar? Fazer uma... Você fala, Eduardo, você fala mais tempo? Posso. É bom até pra mim, você vai, porque às vezes a forma que você fala... Então vamos lá. Primeiro passo, o cliente vai contactar conosco, ele vai encaminhar uma demanda, ou de cheques ou de duplicados. Vai agradecer, dar um bom dia, enfim. Ou que nem eu faço aqui toda segunda-feira, isso aqui para mim é meu café da manhã da segunda-feira, eu pego a listagem de todos os clientes, encaminho um bom dia, havendo alguma demanda, a gente fica inteiramente à disposição de análise, simulações, enfim. Isso é válido porque de 100 clientes, 20 vão te mandar. Isso é até para não cair no esquecimento nosso. Enfim, recepcionamos a documentação de duplicatas ou as fotos dos cheques e encaminhamos para a parte analítica. Rode, Rafa, o Eli. Eles efetuando essas análises, eles vão trazer para nós o retorno dessa análise, ou positiva ou negativa. Independentemente de qual que seja, a gente vai ter que retornar o nosso excedente informando esse retorno. Sendo positivo, a gente já vai iniciar o processo de sequenciar a operação, avisando ele que a gente vai agilizar esse processo, eventualmente já faz a simulação e já encaminha para ele, olha, esse título aqui, o valor líquido dele vai entrar na sua conta X, beleza? Ou no negativo, qual o motivo do negativo? Explicar especificamente qual foi o motivo, enfim. Numa eventualidade, se ele vier a pontuar que, poxa, mas esse cliente aqui é um cliente bom, é um cliente que eu tenho bastante serviços com ele, tentar entender um pouquinho melhor esse cliente, se ele não é de um grupo econômico, ou se eventualmente essa empresa específica que ele encaminhou não para cima lá de uma multinacional, enfim, e numa eventualidade pedir alguns dados para reencaminhar para uma análise, ou a gente bater um papo até com o próprio Antônio, com o próprio Greg, enfim, mas independentemente a gente vai retornar esse documento, essa análise para o analista que fez anteriormente, explicar a situação, enfim, e via de regra eles vão falar, olha, poxa, vale a pena a gente entrar com essa operação, ou, olha, infelizmente, independentemente desses dados que você trouxe, poxa, não vai dar certo, não tá legal, negativo e vamos para a próxima.
agradece o cliente, enfim, se ele tiver uma outra demanda, se tiver outras notas, enfim, nos trazer para a gente tentar agilizar o processo. Exemplos eu tenho ali da própria Sandra, que abriu agora recentemente, da PAS, a gente, quando eu mando para ela um negativo que não deu certo, ela já me encaminha uma nova nota, porque ela depende daquele valor, ela já pré-estipula o valor, eu preciso hoje de 100 mil para pagar meus títulos. Se só provou 70, está faltando 30, ela vai me mandar. Ela tem o plano B, o plano C, o plano D dela, mas ela nos manda, sempre nos manda essa documentação. Demora um pouquinho até, sempre falo para ela, ó, tenta mandar todos de uma vez, já manda o combo, que a gente vê o que aprova e o que não aprova. Isso ainda estou lapidando um pouquinho com ela, mas enfim, é a forma dela se achar lá. Enfim, aprovou, a gente fez a inclusão da operação, próximo passo, automaticamente encaminhar tanto a duplicata ou o cheque, ou eventualmente pode ser um pedido também, não necessariamente a duplicata, né? Encaminhamos na esteira. Primeiro passo nosso é encaminhar para análise de crédito. Se os documentos, se o analista já fez essa checagem, já encaminhou para confirmação, maravilha. Caso contrário, encaminhamos esses documentos também para as meninas fazerem as validações, a Lídia ou a Amanda, e já passa ali, analista hoje, por favor, passar na esteira, analista Rafa, por favor, passar na esteira. Enfim, ela já vai agilizar esse processo e a gente vai sequenciando outras operações. Havendo o retorno das meninas lá na parte de confirmação dos títulos, mais uma vez, positivo ou negativo, sendo positivo, sequenciamos a operação de fazer a checagem de documental e assinaturas, onde pode ser física ou digital. E, eventualmente, por algum motivo lá, houve uma negativa na confirmação dos títulos, entrar em contato com o cedente explicando o que ocorreu. Exemplo aqui do Henrique, que eles não aceitam terceiros, ou eventualmente ali algum caso ali pontual da nota, ou ele não recebeu o material, ou o serviço não foi feito da forma que eles pré-estipularam, enfim. E passar a bola pro cedente, explicar, conversar com ele, fale lá com o teu sacado, conversa, bate um papo lá com ele, tenta entrar numa coisa e me avisa que daí a gente reencaminha lá para fazer a checagem dessa validação. Então daí a gente já deixa ele ciente e a gente ele vai retornar para nós, porque ele depende disso, ele precisa desse recurso. Chegando a documentação, pegando um exemplo de um gancho que está tudo aprovado, a gente encaminhou a documentação, ele efetivou a assinatura, olhamos, analisamos, verificamos, é verídico, está assinado, finalizamos lá na parte de formalização da documentação e encaminhamos o documento ao pagamento. E daí, consequentemente, também os gestores que fazem, ou o Gregory ou o Antônio também, que a gente tem aquele grupinho que a gente coloca lá os pagamentos e preenche aquele documentozinho que se viu aquele dia. Mas via de regra, mais ou menos, esse ciclo que é feito. Nada mais é que a nossa esteira que a gente faz ali no Smart, não foge muito disso. É os pontos que a gente vai passar, são 4 a 5 pontos ali que a gente vai passar. A gente faz então uma nova operação que a gente pode pegar daqui para cá, né? Sempre da nova para análise. Sempre vai ser o Eli, a Manu. Isso, aqui o vermelhinho é o Rafa, eventualmente o Antônio, ali que pode fazer numa segunda opção. Que ele já sabe da parte analítica, ou ele ou o Rode. Tá. E o pretinho ali sempre nas meninas, a Amanda e a Lili. Perfeito. O nosso, literalmente, é o nova, é o amarelo e o azul. É o amarelinho e o azul que a gente vai trabalhar. Tá. Não que a gente vai ficar ali fora, nos outros a gente não vai dar bola, a gente vai visualizar, como o Antônio comentou, está demorando um pouquinho mais, entre em contato, verifique o que está acontecendo, se a gente pode ajudar e eventualmente pedir eventualmente com quem que eles estão falando lá, enfim, não que nós vamos mexer nisso, mas a gente vai passar algumas ferramentas a facilitar, tentar agilizar esse processo. Enfim, seria mais ou menos nessa linha. Tudo que vocês, o cliente pleitear, né? Olha, preciso de crédito urgente, você sabe que já estava no pagamento também, você pode falar com o Gregor, porque o Gregor é quem puxa ali, por exemplo, o pagamento. Então, Gregor, dá uma atençãozinha, consegue me passar esse comprovante, o cliente está aqui, está me cobrando e tal.
para a gente prestar um bom atendimento, tá? Jane, depois nós vamos conversar com você dos índices que são levados em consideração para a bonificação, tá? Mas um índice importante é a NPS, que é a classificação do cliente, que ele nos avalia. Um índice importante... Todos avaliam? Os que têm disponibilidade querem, sim. A gente disponibiliza para todos. Tá. A índice de carteira, né, concentração. Então, quanto mais clientes nós tivermos, menos concentrado fica. Então, a gente tem que ter aumento de carteira. Pulverizar, né? A gente não pode ficar sempre fazendo operação do mesmo. Então, a gente tem que sempre estar buscando clientes novos e a gente tem que aumentar o nosso volume operado. Então, temos que estar sempre buscando novos clientes também por causa disso, tá? Então, é importante que a gente atenda bem eles, é importante que a gente converse com os clientes para pedir indicação. Às vezes, algum cliente, por exemplo, que ele, eu quero fazer, sei lá, cheque do... Ele quer fazer um cheque lá e o cheque não aprovou, certo? E ele te passou o contato do cheque, ou você pede o contato do cheque para ele. Por quê? Porque se esse cara não aprovou, às vezes é uma empresa que você vai ligar e vai prospectar. Entendeu? Vai ter outros clientes lá dentro. Lá dentro. Entende? Então o objetivo é isso, a gente ser o porta-voz do cliente, a gente atender bem os clientes aqui dentro, a gente ter uma visão da coisa, que eles são importantes para nós, que quem não valoriza eles são os outros, a gente valoriza eles e quer atender eles da melhor forma possível. Tá? Beleza? Então, eu acho que foi essa a nossa primeira oficina aí, e vamos trabalhar para melhorar os próximos que fizermos também. Se vocês tiverem sugestão ou quiserem que faça de um tema específico, tragam que a gente faça. Perfeito. Tá bom? Acho que é bem hora, gente. Obrigada. Toda semana, foi se bem a gente válido. conseguir fazer, pegar uma meia horinha, uns 15 minutos, eu acho que é bacana. É bom, né? Acho que é legal. Tudo é válido, né? Porque às vezes é um detalhe ali que, né, às vezes passou batido, e fazendo isso... Que bom, fico feliz. Muito Pode obrigada. Pode desligar, não? Eduardo, as operações que estiverem rodando meio no automático,